Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. E para começar, já estamos aí com 2 pulmões para a gente poder observar algumas informações importantes nele. Primeiro, esse carinha que está aí no meio dos 2 pulmões é o coração, né? E dá uma olhada que ele é voltado, o coração é voltado para o lado esquerdo. Então, do lado esquerdo do pulmão, a gente tem um menor tamanho, né? E aí o pulmão ele vai ter uma diferença grande do lado esquerdo para o lado direito. Uma outra informação importante: essas duas imagens são de pulmões diferentes, provavelmente de alguém com alguma doença respiratória, ou provavelmente um fumante, ou que se expôs muito a produtos tóxicos, né, substâncias tóxicas, e o pulmão da esquerda, um pulmão completamente saudável. Bem, qual é a função do sistema respiratório? O sistema respiratório ele tem função de fazer as trocas gasosas. Então, vai entrar ar e ele vai tirar o ar também. Com qual função essa entrada de ar? Com a função de suprir a necessidade das células, porque são as células que fazem a respiração. Esse processo que nós realizamos, na verdade, que chamamos de respiração, nada mais é do que um processo de ventilação pulmonar. Então, quais são as funções do sistema respiratório? Entrada e saída de ar, filtração do ar, realizar as trocas gasosas, realizar também esse papel importante que é do sentido do olfato e também auxilia no processo da formação dos sons, principalmente porque a nossa fala está muito relacionada a esse processo de formação de sons, né, do ar que entra e tal, e da eliminação de água e calor. Ah, professora, mas onde que está falando isso na nossa apostila? Lá na página 64, no primeiro parágrafo, já comenta com a gente onde ocorre e como ocorre o processo de respiração. E aí, na quarta linha, fala assim, olha, a respiração acontece de dia e de noite. E é um processo que acontece a todo momento. Ela consiste em, troca de gases realizada pelos pulmões, ou seja, gás carbônico é liberado para o meio externo e gás oxigênio é inspirado entrando no nosso organismo. Então, entrada e saída de ar. Aí depois fala assim, olha, o sistema respiratório atua em conjunto com outros sistemas, como o digestório, o nervoso e o circulatório. Gente, principalmente o circulatório, porque em todo o processo de respiração, todo o ar ele vai parar lá nos pulmões. E nos pulmões existe uma estrutura chamada alvéolos pulmonares, que é bastante irrigada por sangue. E é justamente ali que vai haver um processo que nós chamamos de hematose, que é quando vai sair o gás carbônico para dentro dos pulmões e vai entrar gás oxigênio para a corrente sanguínea, para ser circulado, para circular no organismo. Então, é importantíssima essa interação entre os sistemas respiratório e o sistema circulatório, tá? Então, quais são os órgãos que formam o sistema respiratório? As cavidades nasais, então a gente tem o nariz e essa região aqui dentro do rosto aqui, a gente chama de cavidade nasal. Essa região aqui dentro e aqui. E o que ela vai ter função? Qual que é a função dela? De filtrar o ar. Só que esse ar ele vai precisar primeiro ser aquecido. Então, vai haver um processo de filtração e aquecimento do ar. Depois disso, o ar vai descendo por um caminho de passagem do ar. Esse caminho, faringe, ele também é comum no sistema digestório. É um caminho de passagem do ar. Depois, o ar entra para um caminho que é só do sistema respiratório, que a gente chama de laringe, tá? É um órgão muito relacionado também ao processo de fala e é onde ficam as cordas vocais. E quando o vento passa por essas cordas vocais, a vibração produz os sons, a voz. Um outro tubo por onde o ar passa, a gente chama de traqueia. É um tubo que o ar vai ser aquecido, umidificado e vai continuar sendo filtrado para chegar até uma outra região, que a gente chama de brônquios. Os brônquios são as ramificações que vai ter da traqueia e vai dar também, o término dela vai ser nos pulmões. E o que é o pulmão? São os 2 órgãos que nós vimos no nosso primeiro slide, que vai realizar as trocas gasosas. Então, o sistema respiratório ele tem pulmões e vias respiratórias. Quem são os pulmões? O pulmão é um órgão ou 2 órgãos, né? Com função de
encher de ar, porém ele não faz esse movimento sozinho. Há necessidade que debaixo dos pulmões tenha um órgão importantíssimo no processo de inspiração e expiração, que na verdade é o diafragma. Em volta do pulmão existe uma membrana denominada pleura, que tem duas camadas. E quando as pessoas, por exemplo, têm determinadas problemas, alterações nessas membranas, a pessoa vai ter algumas alterações do sistema respiratório, alguns problemas, algumas deficiências, tá? Então, o pulmão é um órgão esponjoso, de cor rosada, como da primeira imagem que a gente viu, né, no nosso slide, protegido por uma membrana denominada pleura, que está muito relacionada a algumas doenças respiratórias quando não funcionando bem. Bem, qual que é a função dos pulmões? Realizar as trocas gasosas, deixar gás carbônico sair de dentro do corpo e fazer gás oxigênio entrar para dentro do corpo. E quais são os órgãos que compreendem as vias aéreas? Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e as ramificações dos brônquios, que são os bronquíolos. Com qual função? Qual é a função das vias aéreas? Vias aéreas lembra pra gente de via de avenida, né, de rua, com função então de transportar mesmo, de transportar o ar do corpo para os pulmões e também dos pulmões para fora do corpo ou para dentro do corpo, tá? Então, essas são as estruturas principais do sistema respiratório. Bem, os pulmões, como eu disse, tem uma membrana que vai envolver o pulmão, que é a pleura. O pulmão esquerdo, ele é menor. Comentei com vocês também que o coração está virado para o lado esquerdo e ele tem só 2 lobos, ou seja, ele vai ter 2 cortes, 2 marquinhas apenas, só uma marquinha no meio dele. Já o pulmão direito, ele é maior e ele vai ter 3 marcas nele, tá? Então, 3 como se fossem 3 cortes. E o diafragma, que é um músculo que vai separar a caixa torácica da cavidade abdominal e está extremamente relacionada aos movimentos de inspiração e expiração para que ocorram as trocas gasosas nos pulmões. Lembra que eu falei dos alvéolos pulmonares lá no inicinho da aula? Os alvéolos pulmonares são regiões extremamente vascularizadas que estão dentro dos pulmões, com a função de aumentar a superfície respiratória e facilitar o processo da hematose. Professora, onde está falando de hematose no nosso livro? No hematose, nosso livro fala de hematose na página 68, que fala lá assim, olha, a função da respiração pulmonar é retirar o oxigênio do ar para que a respiração celular possa ocorrer. Aí lá no meio do parágrafo, assim, ó, a troca de gases que ocorre entre o ar e o sangue nos alvéolos dos pulmões é denominada hematose pulmonar. Então, essa troca a gente chama de hematose. Bem, o nosso pulmão, ele vai ter, então, os brônquios. E esses brônquios estão muito relacionados ao transporte dos gases para dentro dos alvéolos. E aí, os brônquios são o quê? São essas ramificações, como se fosse esse tubo que parte da traqueia, com várias ramificações, tá bom? E na pontinha de cada bronquíolo, a gente vai ter inúmeras dezenas de alvéolos. Então, a estrutura respiratória. De uma maneira geral, a gente vai ver agora todas as estruturas aí, ó. Especificamente, a gente vai ter depois momentos para a gente estudar cada uma dessas estruturas bem detalhadamente em casa. Mas vamos lá. Sistema respiratório, então, tem vias aéreas e pulmões. A gente tem cavidade nasal. Vamos marcar para vocês não perderem. Vamos lá. Cavidade nasal. Aí o ar entra, aqui ele é umedecido, ele é aquecido, ele é filtrado. Nessa região existe uma grande quantidade de pelos para também reter as impurezas que entram. E aí esse canal aqui, que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório, é a faringe. E aí este canal aqui, ó, essa região aqui, vou mudar de cor só para vocês lembrarem aqui. Lembram que a gente falou da epiglote? Vocês lembram? Olha aqui, ó, tá aqui, ó, ela é epiglote, tá? Bem, aí o ar vai descer pelo canal respiratório. Então, vai chegar neste canal aqui, ó, tá? E vai descer. Essa região aqui, ó, é a traqueia. A traqueia, gente, é bem parecida com aquele tubo do aspirador de pó, com aquele monte de marquinhas mesmo, porque ela é um tubo cartilaginoso,
Então, o ar aqui vai descer pela traqueia, vai ser umedecido, aquecido, filtrado também na traqueia, e a traqueia ela se ramifica em brônquios para entrar para dentro dos pulmões, tá? E dentro dos pulmões existem os bronquíolos e nas ramificações, nas pontinhas das ramificações, vai ter os alvéolos pulmonares. Então, existem 2 pulmões, um pulmão esquerdo com 2 lobos, ó, a marca do primeiro lobo aqui, ó, tá vendo? E o pulmão direito com 3 lobos, olha a outra marca aqui, ó, pronto, 3 marcas, tá? E aí, em volta do pulmão, a gente já sabe que tem a pleura e debaixo do pulmão nós também aprendemos que tem o diafragma. Bem, no processo de trocas gasosas, há necessidade de movimentos. E esses movimentos é para entrar e sair oxigênio de dentro do nosso corpo. Esse processo, então, ele envolve músculos intercostais, músculos que estão ligados na nossa coluna vertebral e no diafragma. E esse processo nós chamamos de ventilação pulmonar. No processo de inspiração, o que acontece é que o diafragma ele vai se contrair, tá? Para aumentar o espaço da caixa torácica. No caso da expiração, o diafragma vai relaxar, vai voltar à sua condição normal, diminuindo assim o espaço que entra ar dentro dos pulmões. Então, os músculos intercostais, no movimento de inspiração, vão se contrair e vai elevar as costelas, vai aumentar o espaço para encher de ar, tá? Então, vai crescer, vai subir e avançar o tamanho do tórax. Os fluidos os da membrana pleural, eles vão reduzir essa fricção durante a respiração, porque a pleura são 2 pleuras. E elas vão ficar fazendo esse movimento para poder auxiliar também no processo de inspiração. E os músculos do diafragma vão se contrair, o diafragma vai descer e aí vai expandir esse pulmão e vai encher de ar. O ar vai entrar para dentro do pulmão, tá? Bem, depois desse processo, os músculos intercostais que tinham se contraído agora precisam se relaxar, voltar à condição inicial, voltar, tá? Eles vão se relaxar e as costelas vão baixar. Para dentro, o pulmão vai entrar, o corpo vai entrar, né? O tórax vai diminuir e a gente vai ter aquela sensação de descer o corpo. Então, inspiração sobe e expiração desce, né? E aí, os músculos do diafragma vão relaxar, o diafragma vai voltar à sua fórmula, que é de cúpula, né, que é redondinha, e aí vai diminuir o volume desse pulmão e a pressão vai aumentar, o ar vai sair, tá? Então, o processo de ventilação, que a gente fala que é de respiração, na verdade se chama ventilação pulmonar, se dá com 2 movimentos, de inspiração e expiração. Então, retomando, lembra que eu falei que o diafragma vai se contrair? Olha ele se contraindo aqui, ó. Ele aumenta, ele desce, tá? Quando ele contrai, ele desce. Quando ele relaxa, ele sobe. Quando ele, ó, no processo de inspiração, ele desceu, tá vendo? Na verdade, ele subiu, né? E no processo de inspiração, ele desce, aumentando, expandindo mesmo a caixa torácica. Bem, como eu disse, olha ele de novo. Diafragma relaxa, volta à sua condição normal. Formato de cúpula, né, de redondinho. E quando o ar está entrando, precisa de mais espaço. Então, o diafragma vai se contrair e vai descer, tá? Bem, como é que o ar entra e sai do organismo? Então, o ar entra e sai do organismo através das vias respiratórias. Né? Os pulmões estão na caixa torácica, que é a caixa de osso que protege esse órgão extremamente importante. E debaixo dos pulmões tem o diafragma, que tem um importante papel de fazer o movimento dos pulmões. Né? É ele que vai fazer o movimento de entrada e saída de ar para dentro dos pulmões. É ele que vai expandir ou não esse pulmão para a entrada de ar. Bem, então, para retomar, quais são as funções de cada estrutura do sistema respiratório? O nariz, entrada de ar, a cavidade nasal, filtração, umidificação, aquecimento. Por que filtração? Os pelos mesmos vão fazer esse processo, tá? Essa umidificação, pode olhar que o seu nariz, a cavidade nasal é mais molhadinha, com a função de aquecer esse ar, com a função de segurar as impurezas.
a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios levar o ar para os pulmões. E aí lá nos pulmões acontecer as trocas gasosas. Existem vários tipos de respiração, vários animais têm superfícies respiratórias variadas. E lá na página 69 é também dito isso para nós. Existem alguns animais que fazem as trocas gasosas com o ambiente por meio da traqueia. Existem animais que fazem as trocas de oxigênio com o ambiente por meio da pele, outros pelas brânquias, outros por pulmões, outro por pulmões e sacos aéreos. Então, a gente sabe que existem várias superfícies respiratórias, todas com a função de retirar da natureza, do ar, né, o oxigênio dissolvido. Bem, existem inúmeras doenças que também estão muito relacionadas ao sistema respiratório. E essas doenças, muitas vezes, são comuns na época que nós estamos agora, que é do inverno. Né? O inverno é um período que geralmente as pessoas ficam mais quietas, mais com as janelas fechadas e acaba que algumas infecções elas acabam sendo mais constantes. Este ano está se falando pouco dessas doenças relacionadas ao sistema respiratório no período do inverno, por conta do coronavírus, mas existem inúmeras delas e uma dessas que a gente tem para falar é do resfriado, que é uma inflamação que geralmente traz como sintoma dor de garganta e infecção no nariz. E ela é causada por vírus. A gripe também causada por vírus e tem várias variações de vírus, tá? Da gripe. E ela é um pouco mais, ela traz um pouco mais de prostração, de dores, de tosse mesmo do que o resfriado. Existe também a laringite, a asma, a bronquite, que é quando os brônquios ficam cheios mesmo de expectoração, cheios de catarro, a pneumonia, que é uma questão mais aguda da doença. No caso da bronquite, gente, dá uma olhada para vocês verem como que fica inflamado, olha como que diminui o espaço por onde o ar tem que passar nos brônquios, né? Bem, no caso da pneumonia, a pessoa vai ter vários sintomas, como até mesmo, olha lá, no caso simples, tosse, falta de ar, mas existem outras situações também. A pessoa pode ter dores nas articulações, náusea, vômito. Uma outra doença muito comum também é a tuberculose, que é causada por uma bactéria, que também pode causar tosse seca, cansaço, falta de apetite. Pode olhar que quase todas relacionadas ao sistema respiratório trazem o cansaço como um dos sintomas, né? E aí, eu também trouxe aqui para a gente poder fazer uma observação. O coronavírus, que é um comum, né, nos dias atuais, existem sintomas muito comuns que dá para passar desapercebido. Por isso que em algumas situações as pessoas acabam descobrindo que teve o coronavírus e que foi assintomático. Por quê? Porque tosse, febre, cansaço, fadiga são sintomas também de gripe e às vezes até mesmo de um resfriado. Então, muitas vezes as pessoas podem depois, daqui a algum tempo, descobrir que teve o coronavírus, né, que teve contato com o vírus, mas não adoeceu, foi assintomático. E quais são os sintomas que a gente então deve vigiar no caso do coronavírus? Febre alta, tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga, dor no corpo, dor de garganta. E aí, esses sintomas se parecem muito com o da gripe também. Então, é importante que as pessoas tenham consciência dos sintomas e observe a alteração desses sintomas para poder procurar médico, como, por exemplo, a perda do olfato, é bem característica, né, da situação do sintoma do coronavírus. Bem, gente, por hoje é só. Falaremos mais sobre esse assunto na nossa próxima aula. Eu espero que vocês assistam, façam as anotações, grifem as páginas do livro para a gente poder conversar mais na nossa live. Beijo grande, tchau, tchau.